Olá, amigo das redes sociais, tudo bem? Carlos Gonçalves, não posso fazer nada. Vamos aos destaques dessa terça-feira. Leão passa sufoco, mas vence o Coxa no Mangueirão. Torcida do Remo lotou o lado A. Treinador Daniel Paulista errou, acertou, depois errou novamente. Papão já se encontra em Goiânia para o duelo decisivo da final da Copa Verde nessa quarta-feira. Tudo isso e muito mais agora aqui no programa Carlos Gonçalves, não posso fazer nada. Vamos falar do Clube do Remo, mas antes, inscreva-se no canal Carlos Gonçalves, não posso fazer nada. Vai lá, aperte o sininho, inscreva-se. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o Carlos Gonçalves nas redes sociais, seja no Instagram, seja no Facebook e aqui no YouTube. Vamos falar do Leão Azul Paraense que, olha, enfrentou uma barra. Saiu no lucro no primeiro tempo o Clube do Remo, viu? Coritiba foi muito melhor o primeiro tempo, um time muito envolvente, uma intensidade muito alta e o time do Remo parece que estava numa lentidão. A marcação fortíssima, principalmente do meio de campo do Coritiba, fez com que o Remo perdesse muitas bolas e fácil, rapidamente, armando o contra-ataque para a equipe do Coritiba que chegava em bloco, principalmente pelo lado esquerdo ali com o Lucas Ronier, o Zeca, e o excelente meio-campista português Josué. Eles comandaram ali tanto pela esquerda como o meio de campo, e variando tanto na esquerda como na direita. O meio-campista Josué, quando via que o lado direito do Remo, esquerdo do Coritiba estava congestionado, ele virava a bola para o outro lado para também o excelente lateral direito Alex Silva avançar. O Remo saiu no lucro nos primeiros 20 minutos ali do primeiro tempo, 20-25. Não seria surpresa nenhuma se o Coritiba tivesse feito 2-0 ali. Não fez, graças a Deus, mais uma boa atuação do goleiro Rangel. Muito bem no jogo. Sempre que o Remo precisa desse goleiro, ele está ali para manter ou resultado positivo ou o empate e evitando a derrota do clube do Remo. Então a trave também foi amiga do Remo. O time do Coritiba, um time muito rápido, como eu disse, uma intensidade muito alta, e o Remo estava tendo dificuldade principalmente no meio de campo. Quando eu disse no destaque que o treinador Daniel Paulista errou, acertou, depois errou, ele errou pela não escalação do volante Pavani, que quando entrou no jogo contra o América em Belém foi muito bem na partida. E quando esperava-se que ele era titular contra o jogo fora de casa, e o Remo empatou, ele fez o gol contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Ele fez o gol de empate e, para surpresa de muitos, nesse jogo da volta aqui contra a equipe do Coxa, o Pavani no banco de reserva, mas rapidamente o treinador Daniel Paulista consertou um erro dele, Ele admitiu que ele errou, mas o mais importante é a personalidade do treinador, saber que tem um plantel na mão e não está escrito em nenhum lugar nenhum que treinador não pode mexer no primeiro tempo. Ele não pagou para ver, ele não esperou o Remo levar um gol para depois mexer, e a maioria dos treinadores fazem isso, pagam para ver, levam um gol para depois mexer. Então ele fez substituição, tirou o Dodô. Não que o Dodô seja um mau jogador, não é isso. É que é um jogador de meia, um jogador lento e precisava acelerar. O Remo chegar, precisava acelerar e o Dodô não estava dando continuidade. Ele observou isso aí e fez rapidamente a substituição, entrando o Pavani no lugar do Dodô. Por quê? Porque ele ia ter um passe muito mais rápido, ia ter um jogador de marcação para tentar equilibrar ali o lado direito do Remo, o Marcelino muito sobrecarregado, porque tinha a triangulação ali do Josué, tinha a triangulação do Zeca, tinha a triangulação ali do Lucas Ronier, então estava muito complicado aquele lado, Então, quando o Pavani entrou, conseguiu
neutralizar um pouco aquilo ali e adiantou o Jaderson. Tanto é que depois que o Pavani entrou, o Jaderson teve duas oportunidades. Uma ele entrou, chutou, o goleiro defendeu, e a outra, um passe lindo, maravilhoso no meio de campo. Também o trabalho do Felipe Viseu foi muito importante, que levou a marcação, e o Pedro Rocha veio de trás, de bate pronto, 1 a 0 para o Clube do Remo, e ali terminou o primeiro tempo. Então no segundo tempo, o treinador da equipe do Coxa fez as substituições que deveria ser feito, né, porque ele precisava do resultado. Só que como o time do Curitiba teve uma intensidade muito grande no primeiro tempo, ele já não veio mais com esse ímpeto no segundo tempo. Já veio um time mais tocando a bola, e o Remo se postou ali com os dois volantes, vamos dizer três praticamente ali, com o Jadson que voltava também, na frente da zaga. Mais uma vez o Reinaldo, né? Reinaldo, zagueiro do Remo, muito bem na zaga, um xerifão realmente ali, acho que merece continuar como capitão da equipe. Então o Clube do Remo foi cirúrgico na oportunidade que teve no final do primeiro tempo, fez. No segundo tempo administrou mais, teve chance de contra-ataque, mas também não soube aproveitar. Então vamos dizer assim que nesse jogo o Clube do Remo saiu no lucro. O time do Curitiba é um time que vai brigar pelas primeiras posições, vai brigar pelo acesso, porque tem um grande plantel, tem um bom time, isso demonstrou no Mangueirão. Então parabéns ao Clube do Remo pela vitória. O treinador Daniel Paulista explicando as modificações, né, as substituições, que, como eu disse, ele errou, acertou e depois errou novamente. Por que ele errou pela segunda vez? Pela manutenção do Felipe Viseu durante praticamente todo o jogo. Com 20 minutos ali do segundo tempo, 25, o Felipe Viseu já estava dando demonstração de cansaço, e além de ser um atacante lento, né, e não estava mais acompanhando a zaga do Curitiba. Aí o Adailton, né, que é um jogador velocista, às vezes perde umas bolas ali com falta de tranquilidade, mas quando o Adailton entrou, já não deixou mais a zaga do Curitiba sair como estava saindo no primeiro tempo e parte do segundo tempo. Então o Leão Azul Paraense venceu, né, levou sufoco. O Leão comeu coxa, ou melhor, comeu a coxa, e 8 pontos, está no G4. Tem que torcer aí para o Cuiabá não vencer o Atlético Goianiense, porque se o Cuiabá vencer, ele vai a 10 pontos, ele tem 7, ele vai a 10 pontos, tira o Leão Azul da 4ª colocação. Então, a torcida do Remo com certeza vai secar o Cuiabá no jogo de logo mais contra o Atlético Goianiense. Então, Leão no G4 até então. Vamos falar do Papão da Curuzu, mas antes de falar do Papão, vá lá, toque o sininho, inscreva-se no canal do Carlos Gonçalves. Não posso fazer nada. Por que não posso fazer nada? Porque eu tenho que falar. Se tiver que criticar, irei criticar com respeito, é claro. Se tiver que elogiar, não tenho problema nenhum de elogiar. Então esse é o canal do Carlos Gonçalves, não posso fazer nada. Paysandu Esporte Clube já se encontra em Goiânia, jogo dificílimo pela final da Copa Verde. Primeiro jogo é em Belém, 0 a 0. Um jogo que o Paysandu, se houvesse justiça no futebol, mas isso não acontece, o Paysandu teria pelo menos saído com um placar positivo de 1 a 0. Já depois desse jogo, já não atuou tão bem na Série B. Vamos ver agora se tem jogador com foco único exclusivamente na final da Copa Verde, porque o Paysandu foi totalmente irreconhecível depois do jogo contra o Goiás, pelo primeiro jogo da Copa Verde. Foi um time, né? E depois na Série B não conseguiu reeditar o mesmo rendimento do jogo contra o Goiás. Então virou a chave, o Papão, amanhã até a final da Copa Verde. O treinador Luizinho Lopes tem problemas para relacionar os jogadores, né? Tem jogador contundido, tem jogador que ficou de fora da última partida contra o Operário lá em Ponta Grossa, que é o caso do Rossi, né? Vilela, vamos ver se o Vilela retorna. Se retornar, tem que ser titular, porque é um jogador que tem muita marcação no meio de campo. Quando o Vilela não joga, a zaga do Paysandu fica bastante exposta, né? E o Goiás vai completo para cima do Paysandu. Torcida do Goiás também promete lotar o estádio lá em Goiânia. Então o Paysandu vai precisar jogar muito
para conseguir um resultado positivo ou pelo menos levar para os pênaltis. Mas final é final, muita coisa muda e todo mundo sabe que o Papão da Curuzu é um time de chegada, é um time que quando dá oportunidade para ele chegar numa final, ele conquista mesmo e a história diz isso, tá certo? Então vamos lá, torcer para o Papão da Curuzu trazer mais um troféu para o estado do Pará, que é a Copa Verde.